Olha, o Instituto Nacional de Câncer estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 8.460 novos casos de câncer infanto-juvenis. Esses valores correspondem a um risco estimado de 137.087 casos novos por milhão no sexo masculino e 139,04 por milhão para o sexo feminino. É realmente um assunto preocupante. E para falar sobre câncer infanto-juvenil, a gente recebe aqui nos estúdios doutora Césia Vanderlei, médica pediatra. Seja bem-vinda, doutora Césia, ao nosso check-up no rádio. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, e a todos que estão aí seguindo a entrevista, assistindo tanto aqui pelo meu celular como pelo rádio. E assim, como é um tema muito vasto, o tema de câncer infanto-juvenil, eu aproveitei esse tema porque setembro foi o mês de conscientização e de prevenção do câncer infanto-juvenil. Não deu tempo vir em setembro para a entrevista, mas ficou aí a lembrança do tema, que é de suma importância. E hoje vamos comentar um pouquinho sobre esse tema, para que todo mundo fique um pouco mais alerta e dê a real importância que esse tema merece. Então, assim, como é um tema muito vasto, eu trouxe aqui um checklistzinho para a gente conversar um pouco. E no final vocês vão mandando as perguntas para Marcos Dantas, ou então aqui no meu perfil, que no final a gente fala um pouquinho das perguntas de vocês. Então, assim, o que eu tenho de início para falar sobre o câncer infanto-juvenil é que o cenário anual no mundo é de 200 mil casos. No mundo tem-se 200 mil casos diagnosticados de câncer infanto-juvenil. No Brasil, como o Marcos Dantas até já citou aqui, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele informa que a gente tem em média de 8 mil a 9 mil casos por ano de câncer infanto-juvenil. E essa patologia é a primeira causa de óbito na faixa etária entre 1 e 19 anos. Então, o que mais leva ao óbito de jovens entre 1 ano de vida e 19 anos é o câncer. Então, por isso que é um tema que tem que ser dado suma importância, tanto aos oncologistas, que é a classe médica especializada para combate e controle e tratamento de câncer, mas como também de todos os outros profissionais, inclusive os pediatras. E não só pediatras, todos, né? Porque assim, a gente fala muito que o principal empecilho para uma boa resposta no tratamento do câncer infantil é a demora diagnóstica. E muitas vezes essa demora diagnóstica, ela acontece por quê? Porque o médico que atendeu aquela criança não conseguiu identificar os sinais e sintomas que pudessem levar à hipótese de um câncer infanto-juvenil, e essa criança teve esse diagnóstico mais tardiamente, o que é um dos principais pioras de prognóstico. Então, assim, fica aqui esse pedido que todo mundo esteja um pouco atento, os médicos de UBS, os médicos de pronto-socorro estejam um pouco atentos a essa questão de sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. E nessa faixa etária, a gente ainda tem um lado positivo para essa terrível patologia, que o câncer nessa faixa etária, ele é um câncer que tem um menor período de latência, um crescimento rápido e um aparecimento de sinais e sintomas rápidos, diferente do câncer no adulto. O câncer no adulto, ele fica mascarado e vai aparecendo aos poucos. Nessa faixa etária de jovem, de 1 a 19 anos, os sinais e sintomas eles aparecem mais rapidamente, mais bruscamente. Então, fica aí esse lado positivo, porque fica assim mais fácil de se chegar a esse diagnóstico, e quanto mais rápido instituído o tratamento, maior chance de cura, maior chance de um melhor prognóstico. Então, nas crianças, nessa faixa etária de 1 ano de vida aos 19 anos, o câncer mais frequente é o câncer de células sanguíneas, que está dentro desse daí, as leucemias e os linfomas, e os tumores do sistema nervoso central. Então, esses são os mais frequentes, mas claro que os outros acontecem também. Então, aqui fica essa parte inicial do câncer infanto-juvenil. A outra parte da entrevista, Marcos Dantas tem alguma coisa a acrescentar nesse cenário do câncer infantil?
Como é que a gente consegue, por exemplo, identificar? Nesse caso, existe uma idade ideal, por exemplo, dos pais levar a criança para diagnosticar isso, ou só se surge algum sinal? Como é que é essa questão? Pronto, outro dado muito importante, importantíssimo, que eu ia deixar para o final, mas como Marcos Dantas é sabido, ele já perguntou aqui, é que dentro das estatísticas, as crianças de melhor prognóstico, a idade de melhor prognóstico é de 1 aos 5 anos de idade. E os estudos mostram que não é pela faixa etária em si. É por quê? É porque nessa faixa etária de 1 ano a 5 anos, os pais, os genitores, os cuidadores, eles prestam mais atenção na paciente. Então, eles prestam mais atenção na criança. É uma faixa etária que a criança está em acompanhamento pediátrico, que os pais tendem a levar a criança para estar sempre indo em consultório, para pesar, medir, fazer check-up. Então, quando uma criança faz um acompanhamento certinho, o pediatra já conhece aquele paciente. Então, quando ele começa um sintoma, um sinal diferente, já fica o alerta, a gente já liga a luzinha para dizer, ó, isso daqui não é do organismo dessa criança. Então, a gente vai ter que ligar aqui a luzinha de investigar, acompanhar direitinho e talvez pedir os exames já para um possível diagnóstico de câncer. Então, isso daí é o que realmente importa. Então, a primeira medida que os pais têm que fazer é o acompanhamento médico. Então, levar a criança para ter o seu pediatra que lhe conheça, fazer os check-ups anuais, tá? O pediatra conhecer ali as patologias que aquela criança já teve, a resposta que a criança tem a antibiótico, a resposta que a criança tem a corticoide, para ali o pediatra já saber, ou apareceu aqui um sintoma, um sinal diferente, daí não é dessa criança, a gente já tem que ficar alerta para investigar um possível câncer infantil. Então, isso é de suma importância. Então, nessa faixa etária, as crianças têm bem melhor prognóstico. Por quê? Porque o tratamento ele é instituído mais rápido, porque o diagnóstico ele é mais rápido. Então, esse daí é o principal. Não adianta assim, o pai... Marcos Dantas perguntou assim, qual o sinal que vai estar sempre levando ali para já investigar? Não é assim, até porque os sinais iniciais de câncer infantil, ele é um sinal inespecífico. Então, muitas vezes, ele vai ser parecido com outras patologias, como até uma própria infecção, uma dor articular por alguma pancada. Então, eu acho que o principal é a criança, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma frasezinha que é assim, cada criança merece ter o pediatra para chamar de seu. Por quê? Porque a gente já vai conhecer o organismo, a gente já vai conhecer as patologias frequentes daquela criança e já vai ter um alerta para quando aparecer os sintomas que possam ser compatíveis com o início de um quadro de câncer infantil. Então isso quer dizer que no próprio acompanhamento com o pediatra, esse diagnóstico ele pode ser feito? Com certeza. É o principal fator de positivo para se chegar a um diagnóstico mais rápido, é o acompanhamento infantil da criança. No caso, o câncer na criança, ele é menos agressivo do que no adulto ou não? Não, não é que ele seja menos agressivo. O câncer na criança, igual o câncer no adulto, ele pode ser muito fatal, ele pode ser letal, ele pode ser maligno, ele pode ser benigno. Agora, na criança, por que se tem uma maior cura? Porque o organismo, ele geralmente vai estar menos debilitado, ele não vai ter os fatores de risco que os adultos já passaram, que são obesidade, má alimentação, uso de cigarro, bebida alcoólica. Então, é um organismo mais forte, com maior potencial para responder bem às quimioterapias, às radioterapias, para que assim se recupere. E outra questão positiva nas crianças é que, como eu disse, o câncer ele vai se mostrar mais rapidamente. No adulto não, o adulto ele pode estar com um tumor, digamos assim, e ele vinha apresentar sintoma 1 ano, 2 anos depois, ele vem apresentando ali um sintoma de cansaço, de fadiga, mas não fica o sinal de alerta. Na criança, o câncer ele se instala mais rapidamente e ele vai mostrar os sinais e os sintomas mais rapidamente.
Ok, e por exemplo, vamos agora falar da questão dos sinais, sintomas e alertas, e aí? Isso daí é o que é a parte principal da nossa entrevista, que eu gostaria muito que os pais ficassem ligados nos sinais e sintomas de alertas, e não só os pais, mas como também os profissionais de saúde, né? Então, primordial, antes de falar dos sinais e sintomas, é conhecer direitinho a história clínica do paciente, perguntar como começou, como se comportou, como está se comportando, realmente saber uma história clínica detalhada. Não é aquela história de chegou, não, tá com isso, medicou. Não pode ser assim, tem que ser uma história clínica detalhada, saber realmente como começou, como evoluiu, como está se comportando. A queixa principal, ela deve ser valorizada e o exame físico também. Mas outras questões que ajudam a gente a pensar no diagnóstico precoce é história familiar de câncer, história de doença genética na família, pois alguns cânceres eles estão ligados à questão genética, e a questão de doença crônica ou constitucional. Se é uma criancinha que já passou por um problema hepático, por algum motivo, uma infecção grave que levou a um problema hepático, então essa criança ela já tem ali um sinal, um sintoma crônico. Então, quando aparecer os sinais de alerta, a gente já vai ficar mais ligado. Agora, os sinais de alertas que eu quero falar para você. Febre. Febre é muito comum no câncer infantil, porque, como eu já disse, a maior incidência de câncer é de células sanguíneas, leucemias e linfomas. Então, a febre, quando é que a gente vai ficar com o sinal de alerta ligado na febre numa criança, num jovem? Quando essa febre ela persiste por mais de 15 dias. Então, é uma febre que está ali intermitente, é uma febre que vai e volta, mas ela perdura por mais de 15 dias. Mesmo que as crianças estejam em tratamento, antibiótico, algum outro tratamento, e a febre persiste, já é um grande sinal de alerta para câncer infanto-juvenil. Uma febre sem sinal de localização. A criança está com febre, é uma febre alta, uma febre intermitente, que vai e volta, que dura muitos dias. O médico examina, não acha de onde vem aquela febre, não vê sinal de infecção, de inflamação em garganta, não vê em ouvido, não vê esse sinal, queixas de sintomas intestinais, gástricos, não tem nenhum sintoma de coriza, dor de cabeça, nada. Então, a gente chama uma febre sem sinal de localização. Então, essa febre já se deve ter um sinal de alerta ligado. Hemograma, fazer um hemograma de uma criança muitas vezes é de suma importância, porque esses cânceres de células sanguíneas, leucemias e linfomas, eles já mostram alteração em hemograma que já dá para a gente se ligar, mesmo em um quadro inicial. Então, assim, a gente olhar o diferencial das células sanguíneas, que é mostrado num simples hemograma, a gente já tem como desconfiar de um caso de câncer infanto-juvenil. Então, muitas vezes, como tem colegas profissionais de saúde assistindo, eu vou falar um pouco da parte técnica. Se é um hemograma que mostra neutropenia, leucopenia ou uma pancitopenia com alguns diferenciais, como vai saber aqui blastos em sangue ou então linfócitos atípicos, a gente já fica um pouco ligado. Então, uma criança que tem anemia, problema de neutropenia, plaquetopenia, a gente já chama de pancitopenia. Então, todos os setores da célula sanguínea estão ali debilitados, está sendo afetada a medula sanguínea. Então, já fica o sinal de alerta. Então, assim, realmente dá importância. Pedir um hemograma, ver de forma científica, analisar o hemograma para saber ficar com o sinal de alerta. Dor é outro sinal de alerta frequente. 60% de câncer infanto-juvenil, ele apresenta dor. Então, a queixa de dor, ela deve ser valorizada. Dor em membros, dor em coluna, dor abdominal, dor testicular. Tudo isso serve de sinal de alerta. Então, muitas vezes, a criança está com a dor em junta e a gente pensa num quadro reumático, uma artrite infantil, uma artrite idiopática, uma artrite reumatoide, e não é. Às vezes, muitas vezes, é o câncer infanto-juvenil já se manifestando. Dor em coluna, dor em costa, já é a dor de as células cancerígenas infiltrando na medula óssea.
Então, dor de cabeça, uma dor de cabeça que perdura por mais de uma semana em um jovem é um grande sinal de alerta. Agora, é claro, dependendo de um contexto, se é uma criança que já passa por isso, se é uma criança que tem enxaqueca na família, se é uma criança que está com problema visual, então tudo isso deve ser valorizado e é sinal de alerta. Então, problema visual repentinamente, a criança dizer que está enxergando menos, que está com tontura, o estrabismo, que é você achar o olho da criança um pouco desnivelado, que a gente chama de... Como é que chama, Marcos Dantas, na linguagem popular? Quando tá um olho mais... Vesgo, zanolho. Pronto, Marcos Dantas tá ajudando. Achou a criança tá vesga, zanolho, de uma hora para outra. Isso aí é um sinal de câncer infantil. Então, dizer que... Ah, mamãe, eu tô enxergando estrelinhas. É outro sinal de alerta. O que mais? Deixa eu ver aqui no checklist que eu botei para vocês para não esquecer. A mancha branca nos olhos. Então, bateu a foto de uma criança com um flash, notou uma mancha branca em um dos olhos, o reflexo branco, já é um sinal de alerta de levar essa criança no oftalmologista. É para isso que serve o teste do olhinho. O teste do olhinho nada mais é do que fazer uma incidência de uma luz no olho e observar o reflexo. Então, o reflexo ele deve ser vermelho porque ali tem os vasos sanguíneos. Se o reflexo for branco, é porque tem alguma massa intraocular obstruindo o reflexo da luz. Então, é um grande sinal de alerta também. Perda de peso. Então, a gente diz que se uma criança perdeu 10% do peso em 6 meses, é um grande sinal de alerta. Por quê? Porque o câncer, ele institui na criança um estado catabólico. Então, ele vai consumindo aquele organismo. Ele vai consumindo, ele aumenta o metabolismo, ele debilita. Então, tem uma grande perda de peso, que a gente chama... Na criança é diferente do adulto. Na criança é 10% do peso em 6 meses. Se essa criança não tinha ali outro fator de risco para essa perda de peso. Fadiga. Uma criança que era ativa, uma criança que vivia brincando, correndo, de uma hora para outra é uma criança que se sente cansada, é uma criança que quer estar deitada, é uma criança que só quer assistir, é uma criança que não tem um ânimo de andar de bicicleta, não tem um ânimo de brincar de bola. Então, essa criança, ela está doente, porque criança é para ser ativa. Palidez cutânea. Era uma criança saudável, corada, que nunca teve problema de saúde. De uma hora para outra, a mãe e o pai tá achando aquela criança pálida, os lábios sem cor, a mucosa ocular um pouco pálida. Então, já é outro sinal de alerta. A alteração da fala é muito importante em tumor do sistema nervoso central. Aquela criança falava de tudo, de uma hora para outra está gaguejando, ou então a criança não está conseguindo falar como falava, não forma as frases como falava, está falando de forma diferente. Então, é uma criança que falava de tudo e teve uma evolução. Então, já é outro sinal de alerta. Desequilíbrio. Aquela criança, ela andava, corria, não ficava caindo por aí. Agora vive caindo. Vai andar de bicicleta, caindo em todo canto. Vai jogar uma bola, caindo o tempo todo. Então, isso é sinal de desequilíbrio. Já é outro grande sinal de alerta para ligar a luzinha do câncer infanto-juvenil. Aumento de volume, que a gente chama de massa. Então, aumento de volume testicular é muito frequente no câncer infanto-juvenil. Então, aquela criança que tem ali os testículos de um tamanho, de uma hora para outra, tá bem maior um, ou tá bem maior os dois. Claro que já pode ser outra coisa, mas aí pode ser também um grande sinal de alerta para o câncer infanto-juvenil. Abdômen, tô achando o abdômen dessa criança muito grande, tá muito distendido, tá diferente de como era. Então, tem que ser um abdômen, tem que ser investigado, né? Tem que se diferenciar se é um aumento de fígado, um aumento de baço, ou é uma massa que está ali palpável. Aumento cervical. Então, a criança começou um edema grande cervical e está perdurando por muito tempo, já é um grande sinal de alerta. Então, a gente chama aumento de volume, onde seja, já é um grande sinal de alerta. Linfonodomegalia. Olha, Marcos Dantas, a gente está sendo muito prestigiado. Tem uma colega que é oncopediatra, muito top, a doutora Patrícia Narelli, está aqui nos assistindo. Um abraço para a doutora Patrícia.
Ótima. Qualquer dia eu vou formar uma live com Patrícia pra gente falar até um pouco mais, né? Então, assim, eu ia dizer o quê? Linfonodomegalia. Os linfonodos, que são as ínguas, conhecido como íngua. Toda criança vai ter íngua. Muitas vezes os pais chegam muito preocupados porque tá com a íngua, notou uma íngua na região cervical e se preocupou e levou para a consulta. Ótimo, muito bem essa preocupação. Agora, é frequente os linfonodos nas crianças. Os linfonodos, eles são os filtros do sangue. Então, nosso organismo tem as cadeias linfonodais já distribuídas. Elas estão ali. Não está sendo palpado porque nosso sanguezinho está limpo, não está com nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma célula cancerígena. Então, o sangue passa, não aumenta o linfonodo. Na hora que aumenta, é porque tem alguma coisa no sangue que foi filtrado nos linfonodozinhos, para vocês entenderem, e ele tá aumentando de tamanho para quê? Para chamar células de defesa. Ó, manda macrófago, manda linfócito, manda não sei o quê, pra gente combater. Então, o linfonodo aumenta de tamanho. Então, é comum em inflamações, é comum em infecções virais e bacterianas. Agora, vai depender tamanho, consistência e localização. Então, assim, tem alguns lugares no corpo da gente que se aparece linfonodo, já é um sinal de alerta de câncer. Então, para vocês terem ideia, um linfonodo presente, palpável, aqui, agora me fugiu o nome do osso, meu Deus do céu. Aqui nessa partezinha aqui, que a gente chama de saboneteira, então, um linfonodo aqui já é um grande sinal de câncer, porque ele não é um local frequente de ter um linfonodo aumentado, né? Então, na clavícula, pronto. Um linfonodo aqui intraclavicular, na região da saboneteira, já é um grande sinal e sintoma de câncer no organismo. Então, linfonodos endurecidos, linfonodos que não são móveis, linfonodos profundos, que são as ínguas, já são um grande sinal de alerta para um câncer. Então, tudo isso tem que ser valorizado, investigado e examinado. Deixa eu ver só mais alguma coisa que a gente tem que saber. As dores, eu já disse, 60% do câncer infanto-juvenil vai estar presente a dor. Então, valorize a dor no seu filho. Hematomas. Eita, meu celular morreu. Vamos continuar por aqui então, né? Hematomas, manchas roxas, é outro sinal de alerta. Toda criança vai ter hematoma, equimose. Por quê? Porque elas vivem batendo as pernas e tudo. Agora, começou a aparecer hematoma em dorso, em região aqui peitoral, em região abdominal, em regiões que não são frequentes pancadas, já é um grande sinal de alerta. Ou até mesmo a mãe e o pai, ele é um grande conhecedor do seu filho. Se a mãe e o pai chegar no consultório dizendo, doutora, meu filho não era assim, isso não é do meu filho, ele tinha esses hematomas, essas manchas roxas na canela e tudo mais, mas não era desse tanto, não era desse jeito, tem que ser valorizado. A pessoa que mais conhece o filho não é o pediatra, não é o médico, é a mãe e o pai. Então, se a mãe e o pai chegam dizendo que não está normal, já é outro sinal de alerta e um grande sinal de alerta. Então, eu acho que eu já falei aqui a maioria das coisas de sinal de alerta. Marcos Dantas quer fazer alguma pergunta nessa Tem uma pergunta partezinha? aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte: quais são as chances de sucesso no tratamento do câncer infantil? A chance de sucesso, o prognóstico no câncer infanto-juvenil, ele é bem maior do que no adulto. Agora, vai depender do tempo que foi diagnosticado, porque quanto mais cedo se começa um tratamento, mais cedo a chance de cura, e vai depender, claro, de fatores de risco que essa criança possa ter. Se é uma criança já debilitada, passou por algum problema, mas a chance de cura e de sobrevivência, o prognóstico é bem melhor. A gente diz que 40% melhor do que no adulto. Outra pergunta: quem não usou leite materno pode ter câncer infantil? Tem alguma relação? Olha, o leite materno, ele é um alimento rico, ele é um alimento protetor e formador para o organismo como um todo. Agora, a gente dizer que uma criança que não mamou, ela está mais propensa a ter um câncer infantil, não. A gente não pode dizer isso, não.
Outra pergunta, não sei se tem a ver com o nosso tema de hoje, mas, doutora, meu filho fez 5 anos, ele apresentou um rangido nos dentes, não são todos os dias, e principalmente à noite. O que é que eu posso fazer nesse caso? Essa questão de rangido nos dentes é uma questão frequente em consultório, que é o bruxismo. Muita gente atribui a verminose, né? Diz, esse menino tá rangendo os dentes, tá com verme. Não é. Isso aí é questão de mandíbula, de osso da parte de dentária. Então, seu filho tá rangendo os dentes, tá com bruxismo, é levar ao dentista. Porque o dentista vai ver se não é um problema de mordedura, de mordida, se não é uma questão de mandíbula, se ele está desgastando os dentes. Então, é levar ao dentista para o dentista avaliar por que ele está com esse bruxismo. Doutora Césia Vanderlei é médica pediatra, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 981 48 38 38. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu tenho só uma coisa mais a acrescentar, que é até assim, para esclarecer a população no geral e também pedir que as pessoas da área da saúde tenham muita consciência, que é o uso indiscriminado de corticoide. Corticoide é um fator terrível para se achar um câncer num organismo. Por quê? Porque o corticoide, ele mascara o quadro clínico. Ele não só mascara o quadro clínico, como ele mascara os exames. Então, uma criança que pode estar com um quadro clínico de câncer, mas está tomando corticoide, e a gente, um médico, eu não vou ter como identificar um sinal de alerta, um exame de alerta para pensar num câncer infanto-juvenil. Então, tenham muito cuidado no uso de corticoide, que é prednisolona, Prelone, Decadron. Tem que ter muito tem que ter muito cuidado no uso de corticoide. Isso é uma questão que a gente orienta frequentemente os pais, mas frequentemente a gente vê sendo usado indiscriminadamente o corticoide. Então, assim, corticoide, ele não vai deixar o organismo apresentar febre, porque ele diminui as células de defesa. Ele não vai deixar o hemograma mostrar aquelas questões alteradas que eu falei no início da entrevista. Então, por favor, tenha consciência ao usar corticoide no seu filho. Não use corticoide como antialérgico. Tem muito pai que diz assim, o menino começou uma gripe, ou então tá com uma coceira, não sei o que, vem pra gente, pro consultório, diz assim, eu já tô dando aquele antialérgico. Eu já tô dando um antialérgico. Aí eu digo, qual antialérgico o senhor tá dando? Não, tô dando corticoide. Corticoide não é antialérgico, gente. Corticoide é um medicamento adjuvante para combater a alergia, mas não é antialérgico. E ele tem que ser usado de forma consciente e orientada. Então, por favor, parem com essa mania de dar por conta própria corticoide. Pare você também de tomar por conta própria corticoide. Corticoide é um santo medicamento quando é usado corretamente. Quando não é uma bomba no nosso organismo. Então, assim, os próprios profissionais de saúde, não é criticando, é dando um sinal, assim, pedindo que tenha um pouco mais de consciência. A gente vê frequentemente, foi num pronto-socorro, tá com isso, nem examina, tá com a injeção de corticoide, ou então manda um corticoide para estar tomando em casa. Isso vai mascarar o quadro clínico do seu filho, isso vai levar a uma piora mais na frente. Então tenham essa consciência, pelo amor de Deus, não faça o uso indiscriminado de corticoide. Ok, obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos Dantas, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui esclarecendo a população. E eu vou usar só um pouquinho aqui da oportunidade para dizer ao pessoal que lá na clínica, inclusive no meu consultório, eu convenci uma neuropediatra a estar vindo atender todo mês aqui em Caicó. Por que que eu convenci essa minha colega a estar vindo? Porque na região do Seridó inteiro não tinha um neuropediatra para as mães levar as crianças. Então, uma mãe tinha que ir para Natal, uma mãe tinha que ir para Campina Grande, tinha que ir para João Pessoa. Então, agora a gente tem a doutora Natália Romariz, que foi minha colega de residência e que eu convenci ela a vir atender aqui uma vez por mês. Então, fica aí essa dica para vocês. E vamos trazê-la aqui para o programa, para poder conversar com os nossos ouvintes. Vamos sim. Forte abraço, 8h23.